E vem para cá Michelson Borges, tem um grande currículo, mas vocês o conhecem pelo blog Criacionismo e participação na Casa Publicadora Brasileira, autor de grandes livros, palestrante, é um educador. Michelson Borges, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Esto es posible? Perdoe, mas vai ser a única frase em espanhol que eu vou falar aqui, né? Acabamos de assistir uma impossibilidade total aqui na tela, né? No entanto, há pessoas que querem ensinar para os nossos filhos, nossos educandos, e para nós também, por meio de escolas e da mídia, que o universo teria surgido de uma expansão cósmica, caótica, ou, como alguns chamam, de uma explosão chamada Big Bang, né? Todo mundo sabe, e o senso geral nos mostra que explosões causam desordem, nunca ordem, né? Então, seria mais ou menos como isso aqui, embora, para alguns, a comparação de sistemas biológicos com máquinas metálicas ou coisa parecida, talvez não seja a coisa mais apropriada, né? Como o tempo nosso aqui é bastante curto, eu quero apresentar apenas três, e peço já que coloque para mim, por favor, aqui o press na tela, três linhas argumentativas que, em minha opinião, desmontam na base a ideia do evolucionismo. É uma discussão que dá muito pano para manga, né? Dá para a gente ficar aqui muito tempo discutindo, mas eu creio que, possivelmente, a questão primordial seja exatamente a discussão em torno da origem da informação. A informação genética, o DNA, ou, em espanhol, o ADN, não é? Todo mundo sabe, ou deveria saber, que informação não surge do nada, não surge por acaso. Uma comparação interessante eu posso fazer é com o lançamento, em 2 de março de 72, da sonda Pioneer. Foi o primeiro artefato que o ser humano enviou para o espaço, a fim de coletar informações do sistema solar, e enviou muitas fotos, muitas informações interessantes aqui para a Terra. Ali está, então, dia 2 de março, o lançamento desta nave, aqui está a foto. E por sugestão do astrônomo famoso, astrônomo Carl Sagan, que era ateu e evolucionista, mas um grande divulgador de ciência, um grande cientista, faleceu em 96. Carl Sagan sugeriu que nessa nave fosse colocada uma placa de ouro contendo algumas informações básicas. Estão ali. A posição dos 9 planetas do sistema solar, um deles agora foi rebaixado, né, mais recentemente, a posição de satélite, a localização da Terra e o lançamento da nave, a localização de 14 pulsares, o átomo, a molécula de hidrogênio e um casal humano, um homem e uma mulher. Qual era a ideia de Carl Sagan? Se eventualmente algum ser alienígena, um extraterrestre inteligente, se deparasse com essa placa de ouro na nave, ele automaticamente concluiria que aquele artefato foi feito por alguém inteligente. Então, saberia a localização e poderia, quem sabe, eventualmente até nos encontrar aqui por meio dessa placa. Só que essa plaquinha tem apenas, porque está viajando pelo universo, a nave já saiu do sistema solar, ela contém apenas 1.271 bits de informação. É muito pouco. Bom, quanta informação contém um corpo humano? Olha que interessante, cada ser humano produz em média 300 milhões de células por minuto, ou seja, mais de 400 trilhões de células por dia. Você, agora, nesse intervalinho que eu falei, já produziu cerca de 150 milhões de células, tá bom? Cada célula humana tem, em termos de informação, 1,5 gigabyte de informação. Fazendo uma continha simples aí, alguns chegaram à astronômica cifra de 60 zettabytes de informação num corpo humano.
toda informação digital produzida pela humanidade, desde que começou a era da informática até 2020, não vai chegar a 40 zettabytes. Você tem 60 zettabytes de informação. E aqui eu aponto a incoerência que eu não consigo entender no pensamento naturalista de Carl Sagan e de muitos outros. 60 zettabytes de informação sugerem acaso, origem casual, num mar primitivo, uma sopa orgânica, lá há bilhões de anos, elementos inorgânicos teriam por algum motivo se organizado espontaneamente, mais ou menos como aquele helicóptero da animação inicial, e depois de algum tempo formado compostos orgânicos que por um outro milagre inexplicável teriam dado origem à informação genética, à vida e depois a nós. Por um processo cego, não conduzido e gradual. 60 zettabytes de informação para Carl Sagan não sugeriam design inteligente, mas 1.271 bits apenas numa placa de ouro, para ele sim, era evidência suficiente de inteligência. É muito incoerente esse pensamento, né? Com todo o respeito que eu tenho a esse homem. Outra informação interessante, se todo o seu genoma fosse transformado em listas telefônicas, formaria uma pilha de 170 metros de altura, mais ou menos a metade do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. Isso é você em termos de informação. Você é uma maravilha informacional. E o que é mais interessante, não há outro como você no universo, né? Então, cuide-se bem, por favor. Você é muito especial e raro, né, em toda a história do universo. Só para a gente falar um pouquinho mais de informação, né? Outro dado interessante. Cientistas lá de Harvard conseguiram armazenar 70 bilhões de cópias de um livro, trocando em miúdos, 700 terabytes. Quanto os HDs externos hoje, mais modernos, conseguem armazenar em informação? 2, 3 teras? Ok. Os cientistas de Harvard armazenaram 700 terabytes de informação, ou, ainda traduzindo um pouquinho mais, 100 bilhões de DVDs, sabem em quê? Em 1 grama de DNA. 1 grama de DNA. Com 4 gramas de DNA, conseguiriam armazenar todos os dados digitais criados por toda a humanidade durante um ano inteiro. Todos os selfies de vocês, todos os vídeos que vocês já geraram, tudo que a humanidade posta durante todo um ano, produz livros, informações digitais, em 4 gramas de Pergunto, quem é o maior especialista em armazenamento, encriptação e zipagem de informação do universo? Quem? É Deus. As pessoas se maravilham com aquilo que fazem, que os seres humanos fazem, mas não se maravilham com aquele que as fez capaz de fazer aquilo que elas fazem e que as maravilham. Isso é um paradoxo, né? Na verdade, o Criador é que realmente deve ser honrado, glorificado por tanta maravilha. E esse processo já funciona bem há mais de 6.000 anos, tá? Não é coisa de ponta, não é novidade em termos de tecnologia. Outra questão interessante, quando o ser humano ele tenta demonstrar empiricamente que a evolução, ou pelo menos a macroevolução, seria um fato, ele percebe que, na verdade, o que ele está querendo provar dá com os burros na água. No português, no espanhol, talvez não faça muito sentido isso que eu falei agora. Não dá certo, eles saem frustrados. Né? Por quê? Olha só, há mais de 100 anos, pesquisadores em laboratório, eles têm manipulado o genoma das moscas chamada Drosophila melanogaster. São as famosas mosquinhas da fruta. Elas se multiplicam muito rapidamente, você tem gerações sucessivas em pouco tempo, então você pode induzir mutações para ver o que acontece. E eles esperavam que com essas mutações forçadas, pudessem obter moscas aprimoradas, com algum novo plano corporal ou algum novo órgão funcional. Mas veja só, durante 100 anos, sendo torturadas em laboratório, as mosquinhas não confessaram a evolução. O que eles obtiveram, na verdade, foram moscas com asas retorcidas, moscas com asas atrofiadas, moscas com asas deformadas. Resumindo, o que eles perceberam é que, na verdade, mutações existem sim, mas elas danificam um patrimônio que era perfeito, que funcionava bem. Repetindo para deixar bem claro e encerrando essa questão. Informação genética, informação complexa e específica não surge. Depende de uma fonte informante e esse é um tremendo calcanhar de Aquiles para a teoria da evolução. Segundo ponto,
tem que ver com aquilo que os pesquisadores, especialmente os geólogos, chamam de explosão cambriana. Darwin, ele propôs a tal da árvore da vida, que não tem nada a ver com a árvore da vida da Bíblia, né? É a segunda concepção dele, que teria lá, o número 1, ancestral comum a todos os seres vivos, e dali, então, partindo troncos, até obtermos, até durante bilhões de anos, observarmos aqui as espécies, né, evoluídas, ou o resultado dessa evolução toda. Só que, quando se analisa o registro fóssil, o que se percebe, na verdade, não é uma árvore da vida, mas um gramado da vida, ou seja, a maior parte dos filos, os principais filos da taxonomia conhecida, eles praticamente surgem todos no Cambriano. Isso é um mistério insondável do ponto de vista evolucionista. Um exemplo apenas de um animal que ele está lá no Cambriano e abaixo dele não há ancestrais válidos, o trilobita. Supostamente extinto, né? Os oceanos ali, as profundezas são bem inexplorados, quem sabe não haja surpresas no futuro, mas tanto quanto se saiba é um animalzinho extinto, um artrópode, muito complexo, tinha já patinhas, tinha olhos de cristais de calcita, ultra complexos, e tinha milhões, talvez bilhões de células com todas as funcionalidades que a gente conhece que são ultra complexas para existir. Ele já existia lá na base, no Cambriano. O detalhe aqui, como eu mostrei anteriormente para vocês, antes do Cambriano você não encontra ancestrais semicomplexos, menos complexos e rudimentares para justificar essa explosão. É como se fosse um Big Bang da vida. Isso bate muito bem com um relato antigo que diz que o Criador criou os seres segundo os seus tipos básicos, na linguagem bíblica, segundo sua espécie. Né? Não que hoje sejam os mesmos, não somos fixistas, não é bem isso, não é essa a questão. Mas Deus criou, sim, os tipos básicos na origem, lá, na semana da criação, e hoje observamos seus descendentes, modificados e, claro, degenerados por tanto tempo de pecado e decadência. Sabem, o ideal seria, na verdade, que nós deixássemos bem claro, quando discutimos o assunto, o que é evolução para você e para mim. Veja aqui nesse cartoon, como a palavra ela é bastante assim, intercambiável, né? Ela é bastante assim, mutante até, né? Ele diz assim, o camarada aí que é um evolucionista, eu sei que a evolução é um fato, é verdadeira, porque eu vejo evolução ocorrendo todo o tempo. No primeiro momento que ele menciona a palavra evolução, ele se refere àquilo que alguns chamam de macro ou mega evolução. Aquela ideia de que uma célula primordial, que já é um milagre tremendo ter surgido, teria evoluído por processos casuais, aumentado sua complexidade até chegar ao ser humano. Mas no segundo momento que ele menciona a palavra evolução, o conceito já é outro. É o conceito de, aspas, microevolução, que alguns, como o Dr. James Gibson, do Geoscience Research Institute, nosso centro de pesquisas lá na Califórnia, propõem, na verdade, uma outra nomenclatura, que é a diversificação de baixo nível. No outro cartoon, nós vemos um evolucionista dizendo assim, eu vejo a evolução ocorrendo no meu laboratório, e isso é um fato, mas quando ele fala em evolução, ele pensa em diversificação mínima de coloração, de formato, de pigmentos em asas de borboletas. Mas o garotinho que foi bombardeado pela mídia evolucionista, pelas escolas que não ensinam criacionismo, não ensinam a pensar corretamente, ele vê na sua mente aquela figura aleatória, criada, mítica, da evolução mega ou macro. Percebem como essa palavra é um tanto camaleônica, né? Agora um teste para vocês, né? Resistência, bactérias que adquirem resistência a antibióticos, mas continuam sendo bactérias ao longo do tempo. Isso é macroevolução ou diversificação de baixo nível? Ponto para vocês. Outro exemplo. Darwin observou em Galápagos, naquelas ilhazinhas do arquipélago, o tentilhão, uma avezinha que de ilha para ilha tinha algumas poucas variações, como o tamanho do bico, formato do bico, tipo de plumagem diferente. Macroevolução ou diversificação de baixo nível? Diversificação de baixo nível, mais um ponto. E um último exemplo apenas. Etnias humanas. Macroevolução, deixaram de ser humanos? Ou diversificação de baixo nível? Apenas adaptações. É lógico. Então, a mega ou macroevolução é apenas um conceito filosófico, não é científico. Quando eles empregam exemplos, eles dão apenas exemplos de microevolução, ou, melhor dizendo, diversificação de baixo nível. Isso tem que ficar claro. Outro ponto. Complexidade irredutível. O tempo corre e conspira contra mim, mas apenas 2 exemplos aqui de livros
mais ou menos recentemente publicados, um não tanto assim, em 98 foi lançado no Brasil, A Caixa Preta de Darwin, de um não criacionista, por isso que o livro é interessante, ele até é evolucionista, mas questiona a evolução em bases científicas, Michael Behe, e o outro publicado nos Estados Unidos, há menos tempo, mas nenhuma editora brasileira teve coragem de traduzir e publicar ainda, infelizmente, que é o Signature in the Cell, de um biólogo americano chamado Stephen Meyer. Em ambos os livros, eles falam sobre a complexidade redutível e Behe, ele exemplifica com uma ratoeira. Um exemplo bem simples, já bastante usado por aí, que para funcionar tem que ter todos os seus componentes essenciais, mínimos, ali funcionando. Então, você tem a mola, tem a trava, tem a base de madeira ou metal. Se tirar qualquer um desses elementos, ela não funciona e você acaba de ter aqui um exemplo de complexidade redutível. Se você diminui a complexidade que ela tem, não funciona. Só que o corpo humano tem milhares desses sistemas, literalmente. Só cito dois aqui agora, o gene Bowley. Graças a esse único gene, os homens, os machos, são capazes de produzir espermatozoides. E você sabe, sem espermatozoide, não há vida. Não estaríamos aqui agora. Um gene codifica essa função. Até que ele existisse. E se deixasse de existir, ou se por alguma mutação ele fosse alterado, a vida correria sérios riscos. Então ele tem que estar assim e funcionando bem desde o começo. E segundo os evolucionistas, ele é um gene que não mudou. Claro, quando convém muda, quando não convém tem que ficar assim. Um outro exemplo, apenas, não dá tempo, mas qual a origem dos sexos, né? Essa pergunta nunca foi respondida a contento para mim, por qualquer evolucionista. Como explicar que bactérias que antes eram assexuadas, por algum motivo na história evolutiva, acabaram, por alguma mutação fortuita, dando origem, numa delas, a um sistema reprodutor masculino, noutra, a um sistema reprodutor feminino, ambos diferenciados e compatíveis, a ponto de gerar nova vida. Mas o que é pior, essa mutação teve que ocorrer em dois organismos distintos, numa mesma época e no mesmo local, porque eles tinham que casar para poder procriar. Se é que bactéria casava. Mas, enfim, é um mistério que a Bíblia soluciona facilmente, dizendo que assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. É uma resposta muito simples. E alguns não aceitam, por ser simples. O gene homeobox é o gene que serve como uma espécie de mestre de obras, porque quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali você tem apenas um ovo fecundado. Mas, de repente, esse ovo começa a se multiplicar e formar tecidos, órgãos especializados, diferenciados. De uma única célula, você tem trilhões de células e com várias funções diferenciadas. Quem é que faz com que essa multiplicação seja sempre, ou na maior parte das vezes, assim, perfeita, a ponto de gerar um ser humano simetricamente bilateral? 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos. É o gene homeobox. Se ele não existisse, haveria aberrações no registro fóssil. Mas não há. E se ele se modificasse por mutação, a vida desandaria também. Então, segundo os evolucionistas, é outro gene, é outra função que teve que permanecer intacta ao longo da história da evolução. Quando tem que mudar, eles querem que mude. Quando não pode mudar, ele permanece intacto. Gene homeobox. Solta para mim, por favor, uma pequena animação de um robozinho que eu acho fantástico. A Kinesina. Nós temos... Bom, enquanto eles colocam a animação, deixa eu resumir para vocês a função dela. É um micro-robô, está ali, muito simpático. Ele literalmente caminha pela célula, em cima dos microtúbulos, transportando e alocando as organelas dentro da célula. É a kinesina, olha que bonitinha, ela caminha mesmo. Tem 2 patinhas ali moleculares e vai caminhando sobre os microtúbulos, né? Nós temos quantas células mesmo, mais ou menos aí? Centenas de trilhões. Cada uma delas tem inúmeros robozinhos chamados kinesina, funcionando agora para você existir. Gente, graças a Deus, 70% da nossa capacidade cerebral funciona de modo automático. Ou tem alguém agora pensando assim, kinesina do dedo do pé, por favor, se mova aí. Ou tem alguém pensando assim, coração bate, não para agora. Eu tenho que ouvir a palestra, mas eu preciso que o coração bata. Diafragma, não para de inflar o meu pulmão. Alguém está concentrado nisso agora? Não, sabe por quê? Porque Deus é bom. Ele colocou 70% da sua capacidade cerebral, digamos assim, para funcionar de modo inconsciente. De modo que 30% fiquem livres para você estar aí sentado confortavelmente ouvindo.
tranquilo, consciente. É bom demais, né? Como explicar, então, que esses micro-robôs moleculares funcionem automaticamente, sem os quais a gente não vive, partindo de uma visão naturalista, que prega o acaso cego? Não dá. Então, diante desses fatos, restam-nos apenas escolhas. Alguns escolhem ainda assim descrer, como é o caso de Richard Dawkins, um dos maiores defensores da evolução do nosso tempo, que disse certa vez que a biologia é o estudo de coisas complexas que dão aparência, a impressão de ter sido desenhadas de forma inteligente. Dão aparência porque ele não crê. Ele escolheu não crer, então ele vê a realidade, ele vê a quinesina, ele vê a informação genética, vê tudo isso com lentes naturalistas, porque ele escolheu não crer. O outro, Francis Crick, disse que biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi feito, não foi planejado, mas que evoluiu. Lavagem cerebral, tem que ter sempre em mente uma coisa que a mente parece dizer noutra direção. Mas há outros que escolhem diferente, como é o caso de Francis Crick e Anthony Flew. Crick era diretor do projeto Genoma, ateu, termina o projeto como um crente, um cristão. Se rendeu aos fatos e escreve a linguagem de Deus. Anthony Flew, tido como o maior filósofo ateu do século XX. No fim da vida teve coragem e humildade intelectual para reconsiderar suas ideias, e ele escreve um livro testamento chamado Um Ateu Garante, Deus Existe. É possível chegar a Deus pela ciência, é possível chegar a Deus pela filosofia, sim, é só se permitir ir em busca dos fatos. E eu encerro com um texto bíblico, convido vocês a lerem comigo, que está lá em Lucas, no capítulo 24, versos 11 e 12, quando Pedro ouviu das mulheres o relato da ressurreição de Cristo, ele não creu. Era algo tremendo demais, mas ele não ficou sentado na descrença, não ficou sentado na descrença esperando por alguma coisa. Olha o que ele fez. Um pescador que teve uma atitude de cientista. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, eu gosto desse todavia aqui. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Isso aqui é honestidade intelectual. Ensinemos nossos alunos que duvidar não é pecado, que ter questões não é errado. Errado é se sentar na descrença e ficar ali achando que sabe tudo ou que não precisa buscar as respostas. Façamos e ensinemos aos alunos a fazer como Pedro. Isso é muito incrível. Deus existe, é algo tremendo. Então, levante-se e vá buscar as respostas. Que nossos alunos aprendam o caminho de Pedro. Amém. Muchas gracias, Michelson. Fica aqui. Michelson, por aquí nomás. Ya tenemos muchísimas preguntas. Si ustedes saben, ahí también tienen alguna pregunta que quieren hacer. Hashtag EA120. La primera pregunta Eu já começo aqui uma pergunta forte aqui. Michelson Borges, ela vem de Oséias Batista, dizendo: pelo fato de que o Enem considera apenas a evolução, como ensinar a evolução nas escolas adventistas, de modo que os alunos não sejam prejudicados? Eu lecionei 2 anos e meio História na escola de Florianópolis, na Escola Central de Florianópolis. Eu costumava fazer mais ou menos assim, dividir o quadro ao meio, na primeira aula praticamente, eu já dava aqui a cosmovisão criacionista. Mas eu procurava ensinar, sim, o que a evolução estabelece, e eu creio que essa é uma das grandes vantagens da escola adventista, seguindo o que Ellen White recomenda, ensinar a pensar, e não apenas reproduzir pensamento alheio, né? Nós temos que ensinar a evolução porque é um modelo que existe, é uma teoria vigente, né? Mas ensinar a evolução do ponto de vista crítico, mais ou menos o que eu fiz aqui agora, né? Será que o darwinismo ensina é fato? Será que não dá para questionar em bases científicas o evolucionismo? O grande erro de alguns é pensar que criacionismo é religião e evolucionismo é ciência. Não tem nada a ver com isso. Criacionismo tem um componente filosófico religioso, sim, mas o darwinismo tem um componente filosófico que é o naturalismo filosófico, que também não é científico. Então, deixando de lado aquilo que é o componente filosófico de ambas, você pode discuti-las do ponto de vista científico e mostrar qual delas tem mais realmente que ver com a ciência empírica ou ciência experimental. Deixa eu fazer uma pequena propaganda agora aqui, que eu já contava com esse tempo para fazer isso. Nós acabamos de lançar, a Casa Publicadora Brasileira e Divisão Sul-Americana, um site, historiadavida.com.br. Vocês conhecem já a revistinha lá, né? História da Vida, que tem chegado às escolas. Agora fizemos um improve aí nas revistas e fornecemos no site materiais adicionais para os professores. Há ali vídeos,
animações em preze e planos de aula para você usar essas revistas na escola. Respondendo a pergunta dele, do Oséias, use esse material, historiadavida.com.br, e os materiais da Sociedade Criacionista. O professor Edgar me disse assim, olha, diga lá que eles são não só nossos parceiros, eles fazem parte da educação adventista, a sociedade, da qual faço parte também. Esse é o site, né? Está ali, níveis 1 e 2, historiadavida.com.br e scb.org.br. Oséias, tem muito material para você usar aí nas suas aulas e mostrar que o criacionismo não é apenas não é um delírio, não é uma visão apenas religiosa, é também uma visão científica, sem negligenciar o conteúdo que o vestibular pede, que o Enem pede, que é a questão do evolucionismo. Perfeito. Hay otra pregunta que es de Fabio López, la voy a leer en portugués. Dizer que microevolução existe e macro não seria o mesmo que afirmar que a gravidade funciona apenas a nível micro e não macro? Gravidade em nível micro, mas a questão mais é física quântica, né? A gravidade só funciona em nível macro. Planetas, grandes amontoados de matéria, não é? Que aí você tem a atração gravitacional, para a qual você nem tem resposta. Os cientistas não sabem por que a gravidade funciona. Eles sabem que ela é um fato. Isaac Newton, que era um criacionista, foi quem realmente pensou mais a fundo nisso aí. A gravidade é um fato, mas eles não sabem. Eles pesquisam sobre os gravitons, teorizam sobre isso, mas não sabem. Então, na verdade, eu não sei se a comparação é muito válida em relação à micro e macroevolução com gravidade, né? A gravidade a gente observa, é uma lei. A questão da macroevolução não é observável. Por quê? Ninguém estava lá há bilhões de anos para observar o que aconteceu, né? Então, por isso que eu falei, macroevolução ou megaevolução está nos domínios da filosofia, não da ciência. Microevolução, que a gente prefere usar não esse termo, porque pode dar a impressão de que uma série de microevoluções podem gerar uma macro, né? Não é bem isso aí. Então, a preferível é a diversificação de baixo nível. Essa é fato, mas ela nunca explica como que novos órgãos e novos planos corporais passam a existir assim do nada, né? Ok. Ivan Nelson Mamani escreve aqui em espanhol, vou traduzir aqui para você. Qual seria a nossa posição com relação à teoria do desígnio inteligente? Desenho inteligente. Ok. Correto? Ou design inteligente, que nós usamos mais no Brasil. Qual seria e como isso está substituindo o criacionismo? Não está, porque eu costumo dizer assim, o design inteligente está contido no criacionismo, e não ao contrário, embora os meus amigos do design inteligente não concordem muito com essa explicação. Porque assim, o pessoal do design inteligente procura encontrar evidências de design inteligente na criação, mas não se preocupam com o autor das evidências. Há até ateus entre eles. Mas como assim? Como é que um ateu pode ser defensor do design inteligente? Sim, eles podem pensar que a vida foi semeada por essas terrestres aqui na Terra e não por Deus. O criacionista dá um passo além. E com base na revelação, na Bíblia, que também conta com argumentos científicos muito sérios da arqueologia bíblica, a questão das profecias cumpridas, não é? Eu acho que é importante também mostrar nas escolas que a Bíblia não é apenas um livro religioso. Ele é um livro singular e totalmente confiável do ponto de vista até científico, né? O criacionista, com base na Bíblia e abraçando também a ciência, ele dá um passo além e ele define o Criador, Yahvé, o Deus das Escrituras. Nós podemos ser considerados como aliados dos teóricos do design inteligente, com certeza. As pesquisas que eles fazem, elas nos servem bastante, porque, repetindo, eles concluem, com evidências bastante assim, sérias, razoáveis, racionais, que a vida depende de uma fonte inteligente. O acaso não explica isso aí. Muchas gracias, Michel. Só um detalhe, eu posso adicionar um detalhezinho aqui? Sim. No livro Conselhos aos Ministros, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, Ellen White diz que quando Deus diz que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele quis dizer 6 dias literais de 24 horas. Então é bom dizer isso porque nós, como adventistas, somos os únicos praticamente no mundo hoje que ensinamos o criacionismo bíblico puro. E por isso guardamos o sábado. Se nós nos calarmos, quem mais vai ensinar sobre o Deus Criador? Se nós nos calarmos, quem mais vai fazer com que Apocalipse 14, 6 e 7 seja ecoado pelo mundo? Porque ali diz que temos que voltar a adorar a Deus como o Criador que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então esse é o nosso ponto diferencial. Esse é o detalhe mais importante de tudo que nós ensinamos aí nas escolas. Porque se não falarmos, ninguém mais vai falar sobre isso.
Muchas gracias, Michelson. Un fuerte aplauso, eso, para Michelson. Muchas gracias. Vamos a terminar con las preguntas por aquí.